E aí, gente, é isso aqui. No episódio de hoje, eu quero mostrar, na verdade, uma forma de quem achar interessante as coisas do canal. Tem mais conteúdo do que normalmente tem, né? Nesse caso, eu vou mostrar o Instagram, o podcast, talvez também o YouTube, né? Mas vamos focar primeiro no Instagram, né? Então, primeiro, qual que é o objetivo da Enem Science, né? Primeiro, escrever livros, que eu já vou mostrar. A gente tem cerca de 10 ou 12 livros publicados, né? Três em teologia e o resto são todos os outros. Eu não sei se é 10, 7 ou 9, né? Os outros 7 ou 9 são sobre inteligência artificial, história da inteligência artificial de uma forma diferente, né? Com um pouco de ficção também. Só que baseado em artigos acadêmicos, obviamente, historicamente. Outro é sobre mundos virtuais, no caso, pesquisa relacionada a isso, também de forma acadêmica, né? Recentemente até ampliei o livro de inteligência artificial nos games, que agora tem assim capítulos com mais de 300 citações, né? Então, são livros normalmente nesses temas, né? Ciência da computação. Tem três volumes do Acquisitiones Natura, que é ciência da computação em vários temas. Enfim. Primeiro vamos dar uma passada no Instagram. Aranês Science, o nome tá na descrição. Aqui a gente tem uns stories que eu postei há bastante tempo. Sobre alguns papers que eu tava lendo. Eu tava lendo um paper qualquer e eu colocava aqui, né? Mas eu parei de fazer isso porque dá preguiça. Enfim. Os mais recentes posts, por exemplo, é que eu posto no que eu tô estudando no momento, né? No que eu tô escrevendo, por exemplo, no momento. Então, como no momento eu tô focando mais em inteligência artificial e questões relacionadas à neurociência também, eu tô focando nisso. Então, por exemplo, esse daqui é um paper que eu tava lendo para escrever um capítulo do livro que tem a ver com Atari e neurociência, por exemplo. Esse daqui, um paper da DeepMind relacionado a como jogos, como por exemplo o sistema Unity, que é para criar jogos, né? É muito conhecido na área de desenvolvimento de jogos mais simples, né? Puzzles, esse tipo de coisa. Jogos para celular e tal. E como está sendo usado para criar inteligência artificiais de alto nível, né? Esse daqui é um post mais técnico, né? E sempre, qual que é o foco? O foco não é só, tipo, mostrar a imagem. É a imagem e mais o conteúdo. Tem uma explicação por trás, né? Ao ponto de que você lê a maioria das coisas que tem aqui, você vai aprender alguma coisa. Talvez não seja útil para sua área. Tem três tipos de pessoas que podem se aproveitar disso, né? Quem é da área acadêmica, quem é da área acadêmica, mas mais de estudante, então estudante, ciência da computação, inteligência artificial, não importa. Também de outras áreas, né? Fala também coisas relacionadas à neurociência, biologia. E também pessoas que querem saber mais sobre esse tema, né? De repente na sua área, você não tem interesse em fazer pesquisa ou ser alguém nessa área, mas você gosta de conhecer coisas novas relacionadas a esse tema, né? Por exemplo, aqui relacionado a jogos, né? Sistemas como o AlphaZero, que são os melhores jogadores de xadrez do mundo, de Shogi e de Go, que é um sistema de inteligência artificial que ganhou dos melhores do mundo nesse tema. Aqui sobre robótica cognitiva, né? Quais são os que eu falei muito no canal, né? Antigamente. Tem uns 34 vídeos sobre esse tema no canal. Enfim, aqui relacionado. Os posts que eu fiz sobre o cérebro é mais sobre linguagem, né? Tô focando nisso, né? Então, aqui uma recomendação de livro, né? Do Chomsky, é no caso, eu li o livro também, porque eu tô escrevendo um capítulo e eu falei, pô, eu vou fazer uma resenha, entre aspas, do livro que eu fiz aqui. Então, é basicamente isso, né? Tem recomendações de filmes também, de matemática, que eu gosto bastante pra inspirar, né? Por exemplo, no jogo de futebol, eu gostava de vídeo de futebol, né?
quando eu fazia alguma coisa, eu começava a estudar alguma coisa, eu gostava de ver coisas sobre aquilo, né? E filmes tem muito a ver. Então, mangás também aqui, mangá relacionado a ser professor e tal. Enfim, tem vários temas. Tem também temas relacionados à economia. Então aqui, por exemplo, esse daqui é split pro novo, né? Não é só economia, mas tem a ver com economia também. Então às vezes eu faço os posts em temas agrupados, né? Por exemplo, esses daqui são todos sobre economia. Esse aqui é artigo retratado. Esse daqui é um livro que eu li, por exemplo. Esse daqui foi mais por diversão. Também. Mais por diversão também. É porcaria do Laplace. É bom pra cálculo. Esse aqui é um manuscrito de Alan Turing, enfim. E todos você vai ver uma explicação, né? Então, aqui mais um filme 21, Ends a Number. Tem até poucos réus. Tem poucos réus, enfim. Esse filme também é muito bom. Sempre com explicação. Aí você fala, pô, já vi isso, eu quero mais conteúdo. Então como você faz, né? Então você vem aqui no Linktree, no Instagram, o Instagram é o foco, né? E aqui vai ter vários sites. Por exemplo, os nossos livros na Amazon, que eu vou abrir. Nosso canal no YouTube. E os nossos dois podcasts, que eu vou ter que abrir aqui. Então, o podcast Neném Science, ele é focado, ele tem 33 episódios, eu até tenho que postar mais. Ele é focado em vários temas sobre ciência da computação. Então você pode ver episódios aqui, nascimento de quantum money, DNA computing, são coisas relacionadas à ciência da computação avançada no geral. Agora, o princípio econômico, ele tem menos episódios, tem 10, é sobre economia, né? Só que eu não sou economista, né? Só que eu fiz curso de economia também, né? Mas o meu foco é sempre ciência da computação, né? É isso que eu sou. Só. Se eu me perguntar o que você faz, é ciência da computação. Embora isso abrange várias áreas, né? Como economia também. Na parte de matemática aplicada, né? Então, essa aqui é economia relacionada à ciência da computação, né? Então, sempre do ponto de vista da ciência da computação. Então, por exemplo, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, cálculo diferencial para análises econômicas que tem a ver também com matemática aplicada. Porque matemática aplicada é ciência da computação, isso é verdade. Então, economia do ponto de vista da ciência da computação, né? Enfim. Tem também os nossos livros. Esse aqui é o site que eu tenho que terminar e tal. Não tem todos os livros aqui, creio eu. Mas esses são os principais. Esses daqui são dois de teologia. Esses três aqui são de ciência da computação, em geral. Esse daqui é um, um livro sobre. Que eu tava conversei com a GPT-3, né? Que é o sistema de IA de conversação da OpenAI. Eu, é pago, né? Você tem que pagar pra usar. Tem a versão em inglês, que o original é em inglês, né? Porque você tem que conversar com o sistema em inglês, não tem em português. Mas tem tradução, né? Daqui a tradução não ficou muito boa, não. Sinceramente. Aqui sobre mundos virtuais, por incrível que pareça, é um tema muito mais complexo. Que envolve política, economia. Infelizmente, eu tive que ler muitos livros de política pra escrever esse livro. Então foi bem chato. Sincero. Esse aqui, por exemplo, é conversando com a inteligência artificial, né? Então, por enquanto, não tem a versão impressa. Mas tem a versão. É... Se você tem Kindle Unlimited, por exemplo, você lê de graça. Também tem como você comprar o livro, né? Se você tem o Kindle Unlimited, você pode ler todos esses livros de graça. Tem no Kindle da Árvore, né? Então, aqui também você pode ver outros livros. Deixa eu ver se aqui tem. Não. Deixa assim. Outro livro aqui. O Inteligência Artificial nos Games. Ah, esse daqui também, é que eu esqueci de falar. Que é sobre hacking, né? O mercado underground de jogos online, né? Então, se você gosta de jogos
Gosto de jogos no geral, né? Esse livro tem muito a ver que eu jogo desde pequeno, né, online. E eu falo dos tipos de hacks de meu RPG FPS do ponto de vista acadêmico, né? É, do ponto de vista também social, né? Eu fui nos sites, tem disponíveis. Eu tive que analisar fóruns também para analisar como esse mercado funciona. É um mercado multimilionário, assim, em que até eu falo, por exemplo, da empresa Gator Sheets que foi processada pela Riot Games, enfim, é bem interessante. Se bem que não é o maior, só tem 98 páginas. O que eu mais recomendo no momento é o Inteligência Artificial nos Games. No momento ele tem 772 páginas. E ele é o mais, vamos dizer, tem mais trabalho. E a Amazon permite que você põe mais coisas no livro, né? Então sempre tô adicionando novos capítulos. Então você vai baixar esse livro e você vai acabar podendo ler mais capítulos se eu decidir pôr mais, né? Por quê? Porque esses livros que eu escrevo normalmente, principalmente esse, é dividido em artigos, né? Então cada capítulo é um artigo sobre um tema, por exemplo, de inteligência artificial no games. Então, é literalmente isso, por exemplo. Esse daqui é um novo que eu já adicionei, mas eu vou adicionar mais coisa, né? Que é sobre inteligência artificial também nos games, não só nos games. Aqui, por exemplo, uma parte que eu vou adicionar ainda. E aqui são as referências, né? Que é uma imagem, também uma imagem que tá no Instagram já. Aqui são as referências, daqui por enquanto tem pouca, né? Esse daqui tem mais, que é esse daqui. Strong de Strong IA e a Forte é uma IA que no futuro consiga ter um nível de inteligência decente, né? Não existe no momento, mas eu falo sobre isso. E nesse aqui deu um pouco de trabalho, né? Alguns meses para escrever. É bastante citação, né? Então é realmente um trabalho acadêmico. Então, tipo, se você quer aprender realmente sobre esses temas, eu creio que talvez seja um pouco útil, né? Aí vamos supor, eu não quero livro. Tem um podcast. Eu falo sobre esses temas. Todos eles no podcast. Se eu pôr aqui. Araneia. Podcast. Vamos ver se é o meu. Que às vezes aparece um negócio nada a ver. Esse é nem Science, né? Então, por exemplo, tem aqui sobre matemática. Tem aqui sobre a história de como Alan Turing, ele não é só pai da inteligência artificial, mas pai da inteligência artificial nos games. Sobre o Deep Blue, que foi o supercomputador que derrotou o Garry Kasparov. O incidente do Early Diderot, que é mais uma anedota, tecnicamente. Enfim, tem vários temas. E, por exemplo, deixa eu pegar um que eu gosto. Aqui. Sempre. Aqui é que eu não dividi direito. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui eu dividi. Sempre em cada episódio. Até que arrumar aquele ali que eu não arrumei. Tem as referências, né? Então todo episódio aqui, que normalmente dura de 50. A média é 55 minutos. Tem os papers, que é as citações que eu usei. Normalmente esses podcasts, eles são solos todos, mas eles são de coisas que eu escrevi sobre, né? Então eu tive que, obviamente, estudar um pouquinho sobre o tema, né? Então, por exemplo, esse aqui é um tema que eu já sei bastante tempo. Então, meio que eu já tinha lido todos esses papers antes. E alguns também que eu li para fazer o podcast, né? Então, às vezes, para fazer o podcast eu tenho que ler bastante coisa antes de mesmo começar, né? Mas é bem simples, normalmente são temas que eu já conheço bastante, porque senão eu não conseguiria falar
solo. A gente fazer podcast solo é porque você tem que fazer tudo sozinho, né? Falar tudo sozinho, então é um pouco difícil. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui eu dividi. Enfim, bem simples. E tem o princípio econômico, que é outro podcast que tá disponível só aí no Instagram. Você vê no Instagram, clica no Linktree. Que também tem alguns temas aqui. O primeiro que me fez até querer criar esse podcast foi sobre a pesquisa. Eu tenho até o nome dele aqui. Do Cavalo aqui, do Alberto Cavalo. Tem vários artigos dele aqui com relação a como, por exemplo, entender a inflação de um mercado, seja no Brasil, no mundo, somente por produtos online. E tem até um paper aqui que tem esse daqui, né? Que realmente os produtos online eles são similares em preço para produtos básicos. Então, isso mostra que tem sim como você analisar inflação de um ponto de vista fazendo data mining online, né? Analisando sites e vendo esses preços. E ele vai mostrar, por exemplo, em umas palestras que ele falou sobre como isso foi útil para ver a inflação real na Argentina. Então, isso daqui é útil quando é um país, ele esconde a inflação dele para evitar oposição, para evitar que falem mal, né? Porque, obviamente, segundo o paper, por exemplo, do Milton Friedman, é, é Milton Friedman? É do Friedman. É, acho que se não me engano, ele ganhou o prêmio Nobel por causa desse paper aqui. É, que mostra porque que um dos pontos, né? Era relacionado a essa questão de que inflação, obviamente. A gente diz hoje em dia, obviamente, mas antigamente não era assim. Que inflação causa desemprego e é ruim. Então, então é basicamente isso. Enfim, só clicando no Linktree, vai ter essas coisas aqui. Tem também o canal no YouTube, né? Que obviamente você já conhece. Eu tô postando menos vídeos no YouTube, porque, principalmente antes do ano novo, foquei muito no livro de inteligência artificial nos games e tava bem tryhard. Tive que adicionar uns 150 artigos nesses 2 meses, então meio que deu até preguiça de postar coisa. Mas é isso, tem o YouTube, tem os livros, se você quiser. Tem, você ter o canal Alemate de ser de graça. Tem o princípio econômico, tem os livros que eu já falei, né? Tem os podcasts, que são de graça, né? Então a maioria do conteúdo é de graça, né? Então eu creio que aqui tem, tipo, bastante tema. Então eu creio que pra quem de repente se interessa. Tudo isso talvez te faça interessar em matemática, em ciência da computação, em física. Tem biografias de matemáticos, por exemplo, que eu fiz fazendo pesquisa nisso. É, normalmente dá trabalho. Mas enfim, eu creio que é uma plataforma que possa ajudar, talvez alguém, a se interessar por essas áreas. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram também. Qualquer sugestão de vídeo também. Então, era isso, né? O objetivo desse vídeo foi mais mostrar no geral qual como você pode usar o nosso canal, nosso Instagram, para aprender mais sobre temas em inteligência artificial, em ciência da computação avançada e neurociência em geral. Eu creio que isso pode fazer criar um ecossistema, né? Que mais pesquisadores, principalmente jovens, velho também, né? Mas podem compartilhar a pesquisa, outras pesquisas, né? E também a pesquisa própria nas redes sociais, por podcasts e com o objetivo de melhorar a ciência no Brasil, né? Sem universidades públicas, é isso. Até.
Até a próxima.